palavra. Desmistificar o missionário, para poder mostrar que nós somos gente normais, uma moça convertida na adolescência, que aos 18 anos estava ali no grupo de mulheres, com a pastora, ajudando nas visitas nos hospitais do câncer, uma menina que cresceu, deu sua vida para Jesus na infância, cresceu na mesma igreja, está na mesma igreja até hoje, e está no campo missionário. Eu estou aqui na França, mas com uma vida totalmente comum. Eu acabei de apresentar para vocês a minha mãe de oração, que há 30 anos atrás orou por mim, porque eu estava vivendo um mundo perdida, até os 16, 17 anos de idade. Jesus me resgatou. E hoje eu estou servindo aqui na França. Isso quer dizer que nós somos pessoas comuns, muito mais comuns do que as pessoas imaginam. E Deus nos chamou. Se Deus nos chamou, Leílcia, quem é que Deus não pode chamar, Leílcia? Me fala para mim. Quem é que Deus não pode chamar? Pode chamar todos. Então, é isso que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Nós vamos chamar agora a nossa última convidada, a Hannah. Algumas pessoas já conhecem a Hannah. E a Hannah esteve aqui também em Paris, botou fogo nos irmãos para orarem pela igreja perseguida. Foi um tempo maravilhoso, o tempo que passamos aqui com ela, com o Bruno. Então, nós vamos receber a Hannah agora e compartilhar esse tempo também juntamente com ela. Olá! Olá! Bem? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. Prazer estar com as irmãs. Você conhece a Leilson, né? Sim! Leilson, você conhece. Prazer. E a Ana, que está do seu ladinho aí, a Ana Carriel, que estava servindo lá no Quênia, é do Recife. Nossa, cidade bonita, né? Linda! Para mim, a cidade mais linda do Brasil é Natal. Já falei para Jesus que eu vou fazer tudo direitinho, vou cumprir o meu ministério, como o Paulo disse, para poder passar a minha aposentadoria lá em Natal. Ah, Foi esse o acordo que eu fiz com ele. Não sei se ele aceitou, mas esse é o acordo que eu fiz com ele. Hannah, e você? Conta pra gente como foi. A Hannah está na flor da idade. Como foi para você? Como foi o seu chamado para o campo missionário? Se apresenta, né, Hannah, que eu já cortei você. Se apresente e fale pra gente como é que aconteceu esse negócio de ser chamado para o campo missionário. eu tenho 32 anos, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas moro em São Paulo há 3 anos já. Sou casada com o Bruno há 3 anos e não tenho filhos, por enquanto. Não tenho os filhos. Bom, um resuminho aí do meu chamado. 17 anos de idade, eu era da Assembleia. Esse trabalho. Meio da semana. Eu fiz um dia aqui para ver como é. E aí eu fui, era uma sexta-feira à noite, lembro até hoje. E eles estavam reunidos na igreja, leram a Bíblia, oraram, e após esse devocional, eles foram para um projeto evangelístico que tinha todas as sextas-feiras na linha do trem. O que é a linha do trem? Lá em Natal, ali, tem uma comunidade que fica na linha do trem. É uma favela, uma comunidade muito pobre. E aí, então, quando eu fui esse dia, nunca mais parei. Então, todas as terças-feiras eu ainda estudava, né? Estava na escola. Eu tinha 15, 16 anos. E aí eu
ia para esse trabalho toda semana, comecei a me envolver, até que eu virei a secretária do ministério lá do projeto, comecei a me envolver mais, até que eu comecei a sentir que o Senhor estava me chamando para algo além do que uma terça-feira por mês. E eu comecei, por semana, quer dizer, desculpa. E eu comecei a orar sobre aquilo. E eu falei, Deus, usar, eis-me aqui. Só que eu achava que ele poderia usar muitas pessoas, mas a mim, não. Na época eu me achava muito pequena, muito inferior e sem capacidade para fazer trabalhos como aquele. Né? Mas aí passaram-se alguns anos e eu com aquela chama no meu coração, até que um dia foi uma missionária da igreja. Ela até hoje ela tem um trabalho lindo com os indígenas no norte do Brasil. Ela se chama Kellen Gaspar, do projeto Campos Brancos. Para mim, assim, uma das maiores referências do Brasil. E ela pregou na igreja, e quando ela pregou, quando ela disse, saúda todos com a paz do Senhor, eu já comecei a chorar, eu não parava de chorar. E meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que eu estava sentindo. E as pessoas olhavam para mim, eu chorando. Aí até que no final, depois de ela contar o testemunho dela, depois de ela falar tudo que ela tinha vivido como missionária, ela disse que Deus estava chamando jovens naquela noite para se envolverem nos projetos missionários. Traz o relógio, por favor. E eu ficava, será que sou eu? Não sei, o celular, alguma coisa que eu possa ver agora. Mesmo. E aí eu lembro que eu tocava na orquestra nessa época, a orquestra ficava no altar, e eu ali desci, morrendo de vergonha, mas eu não conseguia parar de chorar. E aí, quando eu fui, me ajoelhei lá na frente, ela tirou o microfone. Estava entrando na faculdade, né? Todas as pessoas que eu conhecia, os meus primos, amigos, estavam entrando na faculdade, e eu não. Como que eu ia deixar tudo, meu pai, minha mãe, e me preparar para algo, né? Só que o Senhor foi me direcionando, e ainda estava na escola, mas eu fiz um propósito com Deus. Quando eu terminei o último ano da escola, bem no ápice ali dos estudos, onde todo mundo estava fazendo vestibular na época, eu disse, Senhor, eu estou aqui nesse cursinho, eu não tenho vontade de estar aqui, eu quero ir. Eu não sei para onde, mas eu quero ir. Se o Senhor quiser me enviar, envia-me. Eu não sei para onde, mas eu estou aqui. E aí eu lembro que eu fui na internet e pesquisei treinamento missionário, preparo missionário, coisas assim. E apareceu um treinamento, um centro de treinamento, que era o CTMDT. Hoje não existe mais, mas era um centro de treinamento ministerial do Diante do Trono, que ficava no Belo Horizonte. E aí eu dei dinheiro para enviar, mas eu não vi. Eu tinha acabado de fazer bom. E aí, quando eu não tinha no vendedor, eu não tinha. Posso ligar para o meu pai e pedir? Posso, então, estou pedindo ao Senhor. Por quê?
Aleluia. Aí eu fui, né? Nesse treinamento missionário foi quando eu conheci Bruninho, que é meu esposo. E ele disse uma vez, a gente participava do projeto de evangelização em hospitais, e eu vi que ele tocava violão. Na época eu era líder do projeto ir para o Nepal, projeto do Nepal, e eu vi Bruninho, e eu falei, você não quer ir para o Nepal? Porque não tem ninguém que toca violão na nossa equipe. E aí ele falou, eu vou falar com meus pais, depois eu te falo, eu vou orar, vou passar a Deus e tal. E aí ele Ah, não, Hanna, por favor. conheceu. Oi? Tá me ouvindo? Cortou um pouco, a melhor parte. Aí depois vieram muitos momentos aí da minha trajetória missionária, fiz outros treinamentos, Não acredito. no Nepal. E aí, resumindo um pouquinho, foi isso. E aí, há 3 semanas, Internet de São Paulo tá caindo mais do que a da Haiti e da África. Vê se pode uma coisa dessa. Ana, não sei se você está conseguindo ouvir a gente, mas a sua internet tá dando um sinal de que está carregando só. Não sei se você está ouvindo a gente. Se você quiser sair e voltar de novo, eu te chamo novamente. Eu vou chamar ela de novo, porque a internet dela, não sei o que aconteceu. Pronto. olá, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Ela ficou dando como se estivesse carregando e reconectando. Tá, porque tinha caído a internet. Mas é isso, gente. E aí, eu acho que eu parei que a gente foi pro Nepal no ano passado. Não, você chamou ele para o grupo. Adriano, tá desligado o seu áudio, eu não tô ouvindo. Você, você falou que você chamou ele para poder ir com vocês no Nepal, porque no seu grupo não tinha ninguém que tocasse. Nós paramos aí. E aí foi lá onde a gente ficou por 8 meses, mas éramos apenas jovenzinhos, éramos em 5 pessoas, uma equipe de 5 pessoas. E aí, depois eu fui para outros lugares, fiz outros treinamentos, mas o Senhor tinha feito uma promessa na minha vida de que um dia eu iria retornar ao Nepal e casada. E eu ficava, meu Deus, como assim? Eu vou voltar para o Nepal e casada. E Deus cumpriu a promessa dele, quando foi ano passado, a gente retornou ao Nepal. E ficamos lá por 6 meses e eu voltei casada, né? Assim como eu pisei naquela terra. E aí agora, 6 semanas que ele retornou e estamos em São Paulo, esperando os próximos direcionamentos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. África. África. Não, 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 Europa. Europa. Soyez bienvenus à Paris, viens. Nós tivemos o privilégio de hospedar também a Hanna e o Bruno aqui, tivemos uma escola de adoração, juntamente com eles, adoração, missões, e adoração, oração e missões, e nós fomos ricamente abençoados pela presença dele. Foram assim, foi um dia que passamos na ministração, mas foi algo poderoso. É, nós, nós não temos muito tempo, porque eu não quero estender muito essa live, até para poder deixar um gostinho de quero mais.
E eu queria, então, agora que a gente entrasse então, no sujeito da, da live, que é, não importa muito se durante o tempo que você estava se preparando, ou o tempo que você chegou no campo, ou o tempo que você está agora no campo, o que eu queria dizer, o que eu queria colocar para vocês agora é o seguinte, começando pela ordem que nós começamos, Leilce, a Ana, depois a Hanna, para você, qual foi o momento mais desafiador, ou qual tem sido o momento mais desafiador do seu olhar? Hello, hello, hello. É, eu acredito que, bom, o próprio Instagram, né, que derrubou a live. Derrubou não, mas nós tivemos que interromper. Fomos interrompidos, na verdade. Eu vou chamar agora, então, de novo, as minhas convidadas, para a gente poder entrar agora no sujeito da nossa live, que é o olhar feminino em relação ao, ao campo missionário. Você que está aí, que viu alguém que não entrou de novo, chama lá o vovô e a vovó e vamos continuar nossa live. Então, agora nós vamos vamos entrar no sujeito da questão. O campo missionário no olhar feminino. Como é para vocês essa questão feminina, a questão da mulher, como a Ana começou a falar, da questão da maternidade. Para vocês, qual é o ponto que vocês querem, que vocês sentem realmente que o Espírito Santo quer que vocês tragam para nós dessa questão do campo missionário ao feminino, dos desafios. Nós temos desafio como se uma criança vai, um pré-adolescente, um adolescente com os pais, um jovem que vai com os pais, tem os seus desafios. Mulher tem o seu desafio, homem tem os seus desafios, casal tem o seu desafio. Quem sabe nós podemos fazer uma live com esse conteúdo. Mas para vocês, o que significa, qual tem sido realmente, qual foi, ou qual tem sido o maior desafio para vocês como mulher no campo missionário? Começando pela Leílcia, eu já vou deixar para vocês avisado, se por acaso a Leílcia desaparecer, é porque ela tem compromisso. Eu falei para ela, Leílcia, eu quero mesmo que seja assim. Se você tiver que sair da live por conta de algum compromisso no campo missionário, fique à vontade. Por quê? Porque essa é a vida do missionário. A vida do missionário é uma vida que não tem dia da semana, não tem horário, não tem calor, não tem frio, não tem dor de barriga, né, Hanna? Não tem. Você está no campo 24 horas por dia. Então, se vocês verem que a Lisa tem que sair, se ela desaparecer, é por conta do ministério, eu não vou nem precisar pedir licença para poder sair nem nada, porque eu sei que ela está realmente, ela vai depois vai colocar alguma coisa no chat, mas se ela precisar sair, ela vai sair, porque ela tem algumas coisas para poder fazer, ela correu para poder se organizar, mas se precisar, ela vai sair da live porque ela está no campo e talvez ela tenha essa necessidade. A mesma coisa a Ana não, porque ela está já acho que é um horário avançado lá no Quênia. Então, mas se precisarem, é por causa dessas questões de campo. E eu queria que fosse realmente assim, para a gente poder sentir um pouco da realidade que vocês vivem diariamente. Então, começando pela Leílcia, depois a Ana, depois a Hanna, vocês podem falar aquilo que vocês pensaram diante desse tema. Lê. Desculpa, Lê. Só um minutinho. Meninas, vamos desligar o nosso áudio para não entrar nenhuma interferência, tá? No som dela.
outras palavras, pontuar 3 coisas. As dificuldades que eu tive quando eu cheguei aqui no Haiti, né? Nós brasileiros somos muito alegres e nós nos comunicamos. E aqui eu Rio de Janeiro e tal, Shopify, uma questão um pouco complicativa, é olha, aqui é amigo, Dani. A gente tinha carro e a gente estava. E eu aqui e tal, vamos lá, ajuda-me. E aí depois uma missionária que já estava mais tempo aqui no Brasil foi e falou, e aí a gente percebia que os homens já abriam aquele sorriso e tudo, e se acercavam, e aí queria começar a saber da família. E começava a perguntar se você tinha filha. A primeira pergunta que eles fazem quando começa, tal, pergunta se você tem filho, ou se você é casado. E aí ela foi e me falou que a gente aqui, a gente brasileira, a gente sofre, que a gente não pode ser da forma que a gente é. Comunicativo, risonho e bem educado. Porque isso já passa uma imagem dos homens aqui, que nós somos fáceis e que nós somos gatos, principalmente por sermos estrangeiros. Né? E aqui no Haiti é um país muito pobre, com muita miséria. Então, assim, a maioria das pessoas, tanto homem quanto mulher, vê no estrangeiro a possibilidade de casar, ter uma dupla nacionalidade e sair do país. Ainda assim, que depois que saia do país, o casamento bem não dá certo, mas aí ele já está fora do Haiti. Então, assim, para mim foi bem difícil, porque eu não sou uma pessoa séria. Né? Quem me conhece sabe, eu sou. Eu tive que me segurar e dar, assim, passar aquela imagem de séria, de ser cortante e de não ser eu. Então, assim, foi um pouco. Aí, outra situação já colocou, né? A gente aqui é missionário, além da gente fazer o trabalho com missões, nós cuidamos, né, e apoiamos tanto orfanato. Então, além da gente fazer esse trabalho de acompanhamento, de visita nos orfanatos, a gente também tem o ordinário, que é aqui na base missionária onde nós moramos. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas no Haiti não tem energia 24 horas. Então, assim, no início, a gente teve que ir se adaptando. Hoje, a gente tem painel solar, mas antes a gente não tinha. Então, assim, a gente dependia da energia do governo, que vem qual dia, você não sabe, e qual vezes ter picador, sabe? Picador, a lavadora de roupa e tal, você precisa ficar atenta aos horários. Então, se, um exemplo, eu estou na live agora, e aí se eu não tivesse o painel solar, chegou a energia, eu tinha que correr para poder lavar roupa, e a máquina para poder usar a energia da rua. Só mesmo quando tem energia da rua. Só que a energia da rua a gente não sabe quando vem, nem que horas vem. Às vezes ela chega às 11 horas da noite e fica até 2 da manhã. Às vezes ela chega na madrugada e 6 horas da manhã ela vai embora. E aí depois a gente só fica com a energia das baterias, que a gente usa mais para geladeira e coisas muito limitadas. Então, assim, tem esse corre-corre, esses ajustes que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E uma outra situação também é sobre as mulheres, as mulheres haitianas, elas são muito esforçadas, a maioria delas aqui dão tudo, trabalham, tem um mercado, são super que é na rua. As mulheres. Só que assim, as mulheres têm muitas limitações por causa da escravidão.
E a maioria delas foi convencional. Então, era aquela mulher que tinha estudado, terminado seus estudos, acabam se frustrando, porque depois não conseguem um emprego legal devido às diversas dificuldades que atravessa o país, em vários estados do mundo, as manifestações, vão lá, que é que eles vão, a manifestação daqui, a manifestação da rua, desqueiam um pneu, fecham rua, colocam carro para fechar a rua, fecham aeroporto, fecham rodoviário, e quebram os carros que estão encostados na rua, tipo assim, de manifestação. Então, com isso, as escolas para a universidade, isso acaba atrasando o ano letivo dos alunos. E acaba dificultando, fazendo com que muitas pessoas desejem sair do país também. E aí, por isso, as mulheres acabam não avançando. Além de não conhecer o seu potencial, ficam desanimadas, né? Infidelidade, né? Porque assim, aqui tem a capital, nós moramos na capital, mas tem várias províncias. Tem homens e às vezes até homens cristãos, pastores, que têm uma família na capital e outra família na província. E aí, às vezes, a mulher, a casada mesmo, a primeira, tem conhecimento disso, mas porque ela não tem como se sustentar, como manter, ela acaba se conformando com essa situação. Então, assim, é bem complicado. Ela acaba aceitando essa situação humilhante e tal, por quê? Porque ele pode ter outra família, mas ele está me sustentando, ele está sustentando meus filhos, ele coloca os meus filhos na escola e tal, então elas permanecem dessa forma. Não conhece seu potencial e acha que vai conseguir arrumar outra coisa. Tipo assim, o casamento aqui é algo de muito valor. As mulheres, quando elas conseguem um casamento, abraçam todas as formas. São mais ou menos essas dificuldades, experiências que a gente tem, mas relacionadas à mulher. Deilcia, só para poder encerrar esse tempo com você, o seu olhar, o seu olhar sobre você mesmo, ele mudou no campo missionário? Como? Porque eu posso dizer que aqui no campo, eu já ouvia de uma amiga missionária está aí, hoje está em fase, que ela falava muito antes de eu vir para o campo. Amiga, quando você for no campo, as nossas emoções elas triplicam, ou você pode colocar 100 vezes mais. Então, eu sei melhor aquilo das emoções. No aquela delícia, dona, aqui não chora na frente das pessoas, aquela que tipo, vai para cima e tal, e vamos. Essa parte continuou, não tem obstáculos. Se temos que fazer, vamos fazer. Não tem barreira. Eu dirijo aqui, que as pessoas falam, dirijo aqui com esse trânsito, porque não tem semáforo. E os caras passam na calçada. Eu acabei até comentando com algumas amigas, ai, que coisa, gente, fiquei me tornei aquela mulherzinha que chora, que está na frente do Te ouviria a noite inteira. Não, não sei o que eu faço. Ana, é com você. Então, eu já falei um pouco, né? E um dos desafios que eu enfrentei aqui. Quando eu falo aqui na África, eu estou no Quênia agora, mas eu já morei em Moçambique, já morei na África do Sul, já morei na Tanzânia. Essa é a nossa quarta nação africana que moramos. Então,
para me ser aceita, né, desse lado de mulher, porque a gente veio com uma responsabilidade muito grande, assumindo um ministério, e como a gente era muito jovem, eu e meu esposo, então eu principalmente por ser mulher, por ser nova, pela minha cor, por não ter filho, ser casada e não ter filho, então um pacote cheio, né? Então, eu sofri esse choque cultural, como falam, né? Para ser aceita. E por ser branca, né? Eu sou branca, não tem como fugir disso, né? Deus me fez assim, eu sou branca. Então, todos esses países que eu passei sempre tem isso, que é um branco, é um zungo, como eles falam, um zungo tem que pagar mais. Então, isso para mim, eu não me sinto bem, né? E tenho que conviver com isso, porque a gente sabe o quanto que a África sofreu, né, pela Voici une escravidão. citation qui pourrait vous plaire. Le hit d'hier et d'aujourd'hui sur Amazon Music. Ce service peut contenir des publicités basées sur vos centres d'intérêt. Pour en savoir plus, notamment sur la façon de définir vos préférences, rendez-vous sur amazon.fr/amosmusic. Mais falada, porque a primeira é em inglês, e elas falam isso, e manda a gente voltar para nossa casa. You look good, E aí, a gente tem que entender eles. I'm dreaming I can't be so. Na cabeça deles, qual a imagem que ele tem? O que é que eles ouviram falar, as crianças, os jovens? É que esses brancos vieram para acabar com a gente. Então, isso para mim, é um grande desafio ser aceita por eles. Até eles entenderem por que estamos aqui. Leva um tempo, a gente precisa falar, né? E eles falam mesmo, você é branca, você tem dinheiro. Isso é normal eles falarem, né? A questão da mulher também, como a irmã falou lá no Haiti, aqui não é diferente. A mulher, o casamento é muito valorizado. Poligamia, né? Um homem tem 2, 3 casamentos. Pastores, já conheci pastores de igreja ter mais de uma esposa. E até você falar, meu Deus, é uma cultura muito forte, né? E a mulher não tem valor. Então, isso, até você mostrar para ela o quanto ela é valorizada, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é valiosa para Deus, né? Que é uma realidade muito diferente da nossa, né? Do Brasil, das brasileiras. A mulher não tem voz. Você vai visitar uma casa e a mulher, ela vem servir, já a Adriana, ela sabe, ela já viveu na África. A mulher vem servir de joelho a visita. A mulher é muito serva, é serva mesmo. Então, para uma mulher que vem para um campo missionário, eu posso falar um pouco de África, e não for serva, ela não vai aguentar ficar aqui. Ela não vai aguentar, porque é muito, né? E a gente prega com a nossa própria vida. Nosso testemunho. Então, os pastores, quando chegam, recebem visita em casa de um pastor, eu vou lavar a mão deles, que a cultura de levar uma bacia, né? Uma jarra com água quente, uma toalha. Você jamais fala para ele ir no banheiro lavar as mãos, aqui não tem isso. Então, você tem que servir mesmo. Então, a mulher africana, ela é muito serva, elas são guerreiras, são valentes, são muito, muito preciosas. E eu aprendo muito com elas, né? Elas são minhas professoras. Eu falo, Senhor, eu vim para servir, mas esse povo me ensina. Eu saio do portão, eu falo, estou numa faculdade. Então, tem que ser serva. Se não for serva, não fica. Eu posso falar um pouco da África. Então, eu vejo o quanto a mulher é desvalorizada. E o quanto ela é preciosa para Deus, mas elas não sabem o valor que elas têm. Eu estou com vontade de chorar, né? Porque fala em África. Você é uma africana, né?
É muito. Essa frase que a Ana falou, eu acho que resume um pouco da chamada missionária da Hannah. Não sei como que a Hannah vê isso, mas ali também, mas e essa frase que a Ana falou é muito forte. Uma pessoa que não tem um coração de servo não fica. Eu acho que isso resume bem o chamado missionário. Talvez não na extremidade da África, da mulher ter que servir de joelhos, mas o coração do discípulo de Jesus, que vai para o campo missionário, e a maioria das pessoas que não dão conta de ficar no campo missionário, a grande maioria deles é por causa disso, é pela falta de compreensão de que quando nós estamos servindo as pessoas, estamos servindo a Jesus. E através do serviço às pessoas, nós demonstramos Cristo. Então, essa frase é muito forte, muito forte. E a Ana me abençoa muito. Cada vez que a gente passa um tempo juntos, sempre na. Você sabe, né, minha amiga? Minhas histórias. Sempre nós Choramos juntas. a gente chora, a gente ri, a gente faz de tudo um pouco, sempre pelo WhatsApp, mas parece que a gente está uma do lado da outra. Mas a Ana me abençoa muito, muito. Cada vez que a gente tem um tempo junto, é assim, é realmente abençoador. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Essa frase eu vou levar dentro do meu coração. Muito obrigada mesmo. E me responde essa pergunta para poder fechar esse tempo com você. Você, mulher, o campo missionário, o que foi que ele mudou em você? Se ele mudou. Tudo. Te virou do avesso? Pega a gente assim, quebra no meio assim. Nos ensina muito, né? É uma escola. A gente eu falo para minhas filhas que até um passarinho, quando posa, que ele canta, a gente dá mais valor no campo missionário. A gente tem um coração muito grato, né? Tudo. É uma dependência total de Deus. Total. Se você não tiver essa dependência, olha, são 18 anos servindo no campo missionário. Se eu fosse falar aqui para vocês dos testemunhos que eu já vivi, dos livramentos, né, dos milagres, eu estou vivendo milagres, né? Não daria para... Teria muitas lives que eu teria que fazer, né? Inclusive, mas você começa a ver a vida com os outros olhos, você começa a dar valor. As coisas mais simples é a que você dá mais valor. Eu, Ana, o mais simples para mim é o que tem mais valor. Chega, Ana, chega porque não dá. Com você não sabe brincar. Muito obrigada, amiga. Você sabe, né, minha amiga? Eu passei mais aqui esse dia, queria te contar os testemunhos. Esse povo aqui assim, sabe? Quando eu pensei, eu acho que acabou. Aí eles vêm e falam, não, eu quero você aqui. Tem umas coisas para te contar depois aí. Amanhã eu te ligo, né? Porque eu tô te devendo. Já fazem 2 semanas que eu tô como off, né? Mas eu tô voltando. Então. Para a gente poder compartilhar. Mas é isso. Obrigada, Ana. Eu não consigo. Sinceramente, quando fala de África, para mim é o golpe baixo de Deus. Mas muito obrigada mesmo. Eu sei que nós estamos sendo muito edificadas. E chega, Ana. Beijo. Vai, Ana, agora é a sua vez. Porque eu não dou conta, não. Por isso que eu não gosto de fazer live, porque eu não tenho estrutura, gente. Para ficar maquiada, entendeu? Eu não tenho estrutura, entendeu? Agora você, Hanna, o que você tem para dizer para a gente? Campo missionário ao feminino. Como que dizer, depois de ouvir tantas coisas, meu Deus. Sou só uma menina na frente de mulheres como vocês, com 8 anos de experiência no campo e
ouvindo ela falar, eu tentando me colocar no lugar dela e pensando, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que caminhar, eu tenho muito que ouvir e caminhar com pessoas como vocês, para um dia chegar a isso que vocês fazem aí. Mas mesmo sendo alguns dias no campo missionário por ser mulher, quando eu fui solteira, os desafios eram maiores, né? Porque, como eu mesmo disse, a imagem da mulher, principalmente assim, no países mais subdesenvolvidos, mais conservadores, a imagem da mulher é uma imagem um pouco objetificada. Então, é um pouco difícil ser mulher nesses lugares. Os homens não respeitam mesmo. Mas duas experiências que eu tive dessa última vez que eu fui, em relação à saúde, né, que eu enfrentei alguns desafios, eu senti algumas dores nos meus ovários, dessa última vez que eu fui para o Nepal, e eu sentia dores que me incomodavam bastante, e eu fiquei preocupada, porque eu nunca tinha sentido. E aí eu decidi ir no médico, eu preferi uma médica, mulher, só que quando eu cheguei lá, eu percebi que não é o seu país, né? Não é a sua casa, então tem a questão da língua para explicar. Como que eu explicar? Meu esposo foi comigo, a gente ia ali tentando se comunicar, falar o que eu estava sentindo, ela não conseguia entender direito, mas passou um exame para mim, que aqui no Brasil eu já fiz, e foi uma experiência totalmente diferente que eu tive lá. E aí eu percebi o que as mulheres nativas, né, do país passam em relação à saúde delas. No Nepal, especificamente, as mulheres elas não têm, lá não existe campanha de exame para mulheres, ginecológicos, não tem esse cuidado. Né? As mulheres elas têm filhos em casa, ainda tem aquela cultura de parteiro, não que isso seja errado, não, mas sendo feita da forma correta, né? Então, às vezes elas são um pouco esquecidas na saúde da mulher, nas emoções da mulher, em vários sentidos. E aí eu percebi que aquela médica, ela não sabia me dizer o que eu tinha. E eu sentia muitas pontadas, ela fez aquele exame e eu saí de lá sem resposta, né? E eu ficava, meu Deus, e agora, Jesus, eu vou continuar com essa dor, eu não sei o que é que eu... Então, fui para a oração específica e falei, Jesus, chega aqui. Não sei o que é, não tem como, não tem como descobrir o que é. Percebi a questão da medicina aqui, eu sei que é difícil, então só o Senhor pode fazer alguma coisa na minha saúde. E aí eu lembro que depois daquele dia eu passei a não sentir mais dores, graças a Deus. Graças a Deus. E eu tô bem, graças a Deus. Então, assim, em relação à saúde da mulher, só que eu percebi que aquilo foi a experiência que o Senhor tinha me dado para que eu me colocasse também no lugar das mulheres ali. Né? O que as mulheres sentem, o que elas passam. Existem coisas terríveis que acontecem com as mulheres num país fechado como Nepal, por exemplo. E, inclusive, lá, as mulheres elas são muito, eu não sei como chama, mas nós a gente fala de cópora, que é aquela posição um pouco assim, né, com as pernas corridas, mas com o tronco reto. E elas ficam muito, todo mundo fica muito nessa posição. E lá é muito comum as mulheres ficarem assim, para trabalhar, para lavar a louça, elas lavam no tanque, assim, elas ficam nessa posição. E aí é muito comum que o útero delas saia. Então, as mulheres mais velhas, principalmente depois de ter muitos filhos, elas acabam passando por essas situações. A gente foi, inclusive, numa vila, passar informações básicas para mulheres, como higiene pessoal, ir no médico, identificar o que o seu corpo está falando, para que elas sofram o menos possível. A minha oração hoje é que o Senhor prepare muitas pessoas da área da saúde,
para ir para o campo missionário, né? Enfermeiros, médicos, que possam estar nesses lugares mais remotos e passar informações para essas mulheres, para as crianças, para os homens, para todo mundo, né? Informações básicas. Então, outro experimento que passei lá no Nepal, a gente trabalhava com crianças tiradas da zona do tráfico humano, e algumas eram órfãs. E tinha a casa de meninos e a casa de meninas. E todos os dias eu ficava com eles todos juntos no horário de estudo. E eu passei muita dificuldade no início. Eu falava e eu percebi que eles não me ouviam. Ficava, meu Deus, parece que tem ninguém aqui. Eu com a ordem, eu chamava atenção, ou falava alguma coisa e eles não consideravam o que eu falava. E aí até que a missionária chegou em mim e falou: é porque você é mulher. Talvez, Meu Deus. tem que chamar lá. Realmente, a cultura machista não consegue ver a mulher como uma figura de autoridade sobre eles. Então, eles realmente não vão obedecer você. E eu não vim para cá para fazer aquilo que você não quer que eu faça. Eu estou responsável por eles nesse horário e eu quero que eles entendam, não com autoritarismo, mas com autoridade, que eu quero o melhor para eles e que eles precisam me ouvir. E aí, ali foi um trabalho de formiguinha, né? A gente foi conversando, precisou meu esposo falar, intervir, dizer, olha, quando Hannah fala, você tem que prestar atenção, você tem que obedecer. E eu vi aqui todas as mulheres da equipe problema. Quando você está no país, sem acreditar, onde as pessoas em relação a algumas coisas, a gente tem que ter muita paciência. É lá onde o Senhor nos trata. Né? Tem que ter sabedoria. Mulher, qual é deles? Perseverança e sabedoria. Autoritário ou arrogante, mas entendendo da parte de Deus o que é que Ele quer de mim e o que é que eu posso oferecer a essas pessoas sendo uma mulher. E aí o Senhor cuida da nossa saúde, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa mente, das nossas emoções e de tudo que a gente precisar quando a gente se submete a Ele, né? Então, essas são algumas experiências que eu passei no campo como mulher. Hannah, e o que mudou? Se mudou alguma coisa, o que mudou em você? O que o campo missionário mudou em você como mulher? Ou influenciou você como mulher? Olha, eu acho que por muito tempo na minha vida eu fiquei esperando algo muito extraordinário acontecer. Vem aí a missionária, campo, tal. O Senhor vai salvar multidões, entendeu? Cruzadas, tipo, nada contra isso. Mas o Senhor, Ele falou comigo de uma forma muito profunda. Filha, eu quero te dar contentamento no ordinário, no dia a dia. Você sendo mulher, você estando na sua casa, você fazendo a comida, você lavando o seu banheiro, você lavando a sua roupa. Não tem como você servir a multidões se você não servir a sua casa. Se você não servir o seu esposo, se você não servir os seus futuros filhos, você não tem como me servir. Você não vê se você não conseguir servir quem está dentro da sua casa, que você vê. Então, foi um processo muito profundo que eu tive com Deus nesse tempo. E eu, tanto que eu voltei para São Paulo com uma mente muito diferente em relação a isso. Eu quero agradecer a Deus por absolutamente tudo. As coisas que acontecem no meu dia, a comida que eu consigo preparar, a roupa que eu consigo lavar, trabalhos domésticos, mas também envolvem outras questões. Por eu ter com minha máquina de lavar, meu fogão, minhas roupas que a gente precisa depois de passar por um lugar que tem muita poeira, as roupas se
E o Senhor, ele vai mudando tudo que a gente precisa. Tudo, absolutamente tudo. E se a gente não se alegrar nessas pequenas, que na verdade não são pequenas, mas nessas coisas ordinárias do nosso dia, como que eu vou conseguir as maiores? Então, eu vim, dessa vez, eu sempre falo aqui para o meu esposo, eu me sinto outra pessoa, porque eu mudava de lugar muitas vezes, mas era como se dentro de mim continuasse igual. E dessa vez eu mudei de lugar, mas eu vim diferente, eu vim outra pessoa. E fora que quando a gente está num país assim, com menos recursos, a gente passa a dar valor a pequenas grandes coisas também, como a irmã Ana falou, né? Um passarinho que canta, uma árvore e você sente aquela brisa, um banho quente, a água não acaba, a energia não acaba. Ontem mesmo eu fui tomar banho, era 11h30 da noite e eu, meu Deus, eu tô tomando banho 11h30 da noite, quente. Glória a Deus, porque a água acabava. Essas coisas, sabe? Vou poder pegar o público, sabe? Até isso, a gente pega pequenas coisas também. E aí ele tem me ensinado, eu tenho muito que aprender ainda, mas até aqui eu sou muito grata a Deus e eu fico agradia, assim, é sem exagero mesmo. Hoje em dia eu agradeço a Deus quando eu acordo e falo, Senhor, obrigada porque eu estou viva. Obrigada porque eu estou respirando, obrigada porque minha família está bem, porque eu estou aqui de pé, porque eu consigo caminhar, porque eu consigo mexer minhas mãos, porque eu estou com sanidade mental. Obrigada, Jesus. Obrigada. E aí a gente começa a perceber a bondade de Deus, ela nos persegue. É como se a gente corresse, ela viesse correndo também atrás e tentando nos alcançar o tempo inteiro. Então, sim, o campo missionário me transformou. Jesus me transformou através do campo missionário. E eu não consigo me ver sem isso. Eu sou muito grata a Deus por ter passado por todas as dificuldades que eu passei, por todos os desafios, por todas as vezes que eu quis desistir, que eu olhei e eu falava, não vou conseguir ficar aqui. Isso não é para mim, isso é para uma pessoa mais madura, velha. E o Senhor sempre dizia, não, filha, é você na sua idade, é você que eu quero usar, é você que eu quero me gerir. E eu tenho certeza que o Senhor, ele hoje em dia, eu pareço muito mais com ele, sabe? Tem muitas coisas ainda para aprender com o Pai. Mas até aqui eu sou muito grata por essa caminhada e por todas as coisas que hoje no campo missionário e missionário que é aqui na minha casa. Vocês falando aí, eu me lembrei de uma cena que eu vivi em Burkina Faso. Eu estive num vilarejo chamado Nassumbu, que é deserto do Saara e é fronteira com o Mali, onde o sol, quando eu estava lá, chegou a 52 graus, com sensação térmica de 60. Os meus irmãos africanos lá, eles são negros, negros, não, sem nenhum tipo de ajuste à palavra. Eles são realmente negros, por causa do sol, literalmente por causa do sol, que bate todos os dias sobre eles. O céu de Nassumbu não tem nuvem. Então, o dia inteiro é sol escaldante, porque nós estamos na divisa do Ceará e do Saara e aquele sol insuportável. E a cena que eu vi enquanto vocês falavam
Foi a cena que eu olhei para Nassumbu, aquele pequeno vilarejo, e o calor do sol, sabe, fazer aquelas ondinhas na areia, aquelas ondinhas de calor. Eu vi aquele calor subindo do chão de Nassumbu, e o que mais me marcou naquela tribo foi o sorriso das crianças, das mulheres, dos homens e dos idosos, que é uma marca registrada dos africanos. E quando eu olhei, a frase que Deus me disse foi o seguinte: o ser humano precisa de um pouquinho mais do que eles têm, porque eles vivem lá no extremo da pobreza. Deus me disse: o ser humano precisa de um pouquinho mais do que eles têm, mas os seres humanos precisam bem menos do que você acredita que você precisa para poder viver. E essa frase transformou a minha vida. Eu sei que eu preciso bem menos, mas bem menos do que eu acho que eu preciso para poder sobreviver. Eu voltei de Burkina Faso e eu digo para vocês de verdade, eu não tenho necessidade de nada. Eu não tenho necessidade de sair, de comprar, não tenho. Deus transformou, eu vivo contente com aquilo que eu tenho. Eu acho que essa é a maior transformação que o coração de um missionário pode apresentar. Porque todos vocês duas falaram a mesma coisa. Que a gratidão pelas mínimas coisas, que não são mínimas, na verdade, que são coisas enormes, enormes, enormes. E eu gostaria muito de terminar essa live. Nós não conseguimos falar quase nada. Peço perdão a vocês, mas eu poderia ter feito essa live só com uma de vocês, mas eu gostaria realmente de mostrar essa diversidade, essa diferença de uma moça solteira como a Leilson, uma mulher casada já com filhos, a Hannah que passou no campo solteira, agora casada sem filhos. Eu queria mostrar porque o desejo do meu coração, aquilo que subiu no meu coração, foi exatamente isso, mostrar que o campo missionário, como a Hannah disse agora com toda a propriedade, ela está no Brasil, mas ela continua no campo missionário. Porque ela agora está dentro de casa com o Bruno, cuidando da família. Daqui a pouco ela vai se preparar, eles têm projetos para poder se preparar para a volta no campo, para os próximos passos. Mas ela continua no campo missionário. Eu estou na França, estou no campo missionário. A nossa irmã que está lá no Amazonas, que eu queria muito que ela participasse conosco, a irmã Terezinha, ela está no campo missionário. E eu vou terminar essa live dizendo isso. O campo missionário começa aonde você está e termina aonde Deus quiser. Então, vocês viram aí, quem assistiu a live viu, que nós começamos aonde nós estamos, com o grupo de evangelização da igreja, com pessoas que vão para o Hospital do Câncer, que vão para a linha do trem para poder pregar numa comunidade, começam a visitar pessoas, não importa onde você esteja, comece, porque é a você que Deus chamou, é a você que Deus vocacionou. Não foi a missionária Adriane, a missionária Hannah, a missionária Ana, a missionária Leílcia. Deus convidou, comissionou. Oh, não. Desligou, pô. Desligou. Que desligou? Chega lá. O que? Bateria? Mas você está na outra live? Só que é hora que você estava sentado. Você foi pegar? Seu carregador? Bom, meus irmãos, os irmãos que estão na internet, se puderem avisar, os irmãos que estão no YouTube,
se puderem avisar os irmãos que estão no Instagram, nós estamos pelo YouTube e nós vamos orar agora. Nós vamos orar por essas irmãs que estão no campo, que apresentaram para nós esta realidade do campo missionário, do Haiti, do Quênia, do Nepal. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que tivemos. E nós vamos agora nos apresentar diante de Deus essas irmãs preciosas que estão fazendo esse trabalho. Eu anotei algumas coisas, eu acredito que, mesmo aquilo que você não anotou, mas que subiu ao teu coração, são coisas que vão ficar marcadas, e eu queria realmente que você pudesse se sentir realmente, de uma certa forma, incomodada, mas não que seja um incômodo que te faça mal, mas um incômodo que te leve a agir, que te leve a tomar uma posição, a fazer alguma coisa aonde você está. Você é a resposta. É essa mensagem que eu gostaria de trazer nesse tempo, juntamente com você. Você é a resposta. Você é a resposta daquilo que Deus quer fazer, aonde você está. No Brasil, na Europa, na América, na Índia, não importa onde você esteja, como missionário, como pastor, ou como um trabalhador, uma faxineira, um pedreiro, não importa de que forma, mas que Deus possa realmente usar você, que você se permita ser esse instrumento que Deus vai lançar para onde Ele quiser, talvez para o outro lado da rua, talvez Deus te lance para um quarteirão mais longe, talvez para um outro bairro, talvez para o lugar onde você trabalha, onde você estuda, que você possa, de verdade, somente se colocar nas mãos de Deus. E como nossos irmãos falaram, de somente responder à chamada de Deus, aquilo que Deus tem para poder fazer na sua vida e através da sua vida. Que os irmãos possam verdadeiramente ouvirem a voz do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração. Foi com essa finalidade que Deus colocou no meu coração, e aquilo que eu pude fazer foi responder ao chamado de Deus para que a vontade do Senhor fosse feita nessa live. Então, nós ouvimos o que nós poderíamos ouvir e agora nós vamos orar. Nós vamos orar. O meu telefone, infelizmente, descarregou e nós vamos orar. Os irmãos que estão no YouTube, se vocês puderem avisar os irmãos que estão no Instagram para poderem migrar para a página da internet, para a página do YouTube, que os irmãos possam entrar, mas nós vamos orar. Nós vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Olhe na sua casa, você agora tem o rosto, se você não conhecia nenhum missionário que estava no campo, você agora conhece, você está vendo agora o rosto de algumas irmãs, que você pode agora orar por elas tendo uma visão pessoal, né, de alguém que está no campo missionário. Então, ore por elas, e se vocês quiserem o contato de alguma delas, eu posso passar para vocês o contato do Instagram ou do Facebook, para que vocês possam conversar, apoiar elas, principalmente na oração, para que aqueles que não vão para mais longe possam, de alguma forma, participar na intercessão, na oração. E nós vamos agora orar e apresentar diante do Senhor essas vidas para a glória de Deus. Pai querido e maravilhoso, eu quero, Senhor, nesta hora apresentar diante de Ti, Senhor, a vida das minhas irmãs que apresentaram, Senhor, essa visão tão linda do chamado, da vocação, da obra que o Senhor
confiou nas mãos delas. E eu quero, Senhor, neste momento, apresentar, Senhor, diante de Ti, a vida das nossas missionárias, Pai, que estiveram conosco durante esta live, Senhor. Eu quero te apresentar diante de Ti a vida, Senhor, da Leílcia, Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida da Tua filha, que esteve conosco, Senhor, apresentando a necessidade, meu Senhor, do Haiti. Eu quero, meu Deus, apresentar diante de Ti a vida, meu Senhor, das Tuas filhas, ó Pai. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que a mão do Todo-Poderoso fique sobre a vida da Leílcia, aonde ela está. O Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece os riscos, o Senhor conhece os problemas, o Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece, Pai, a pressão e aquilo que a tua filha tem vivido, o Senhor, como ela mesmo expressou, nas suas emoções. Deus, e nós queremos colocar agora a tua filha diante da tua presença, orando, pedindo, clamando, que a mão do Todo-Poderoso fique sobre a tua filha, guardando, protegendo, abençoando e fazendo prosperar o trabalho de suas mãos. Pai, eu quero apresentar diante de ti a vida da Ana, Senhor, a vida do pastor Sérgio, a vida, Senhor, da vida da Senhor, da Sara, Senhor, a vida da Rebeca, essa família que tem entregado as suas vidas, Pai. Senhor, essa família não conhece outra vida a não ser uma vida no campo missionário. E eu quero pedir que a vida, Senhor, da irmã Ana Lúcia, da irmã Ana, Senhor, e a vida, Senhor, da sua família, seja alcançada pelos desafios que eles têm enfrentado, Pai. Assim, os desafios que as meninas estão enfrentando para poder estar na escola, num lugar seguro, para poderem estudar e se formar, para poder continuar o trabalho, Senhor, missionário na sua obra. Eu quero colocar diante de Ti as necessidades desta família, Pai. Ó Deus, o teu servo que tem investido sua vida, investido seus recursos, a sua saúde, tudo que ele tem junto com a sua família para poder evangelizar a África, Pai. Eu quero orar para que tudo que eles precisam, o Senhor possa mandar de recursos, Senhor, para a vida deles. Senhor, apoia, Senhor, sustenta a vida da Ana, Senhor, diante de tantos desafios, de uma história linda contigo. Senhor, diante de tudo que ela já viveu. Senhor, melhor é o fim das coisas do que o começo. Que a tua filha termine a sua carreira muito melhor do que ela começou. E que ela possa ser guardada e ver o fruto do seu ventre, as suas filhas, os filhos dos seus filhos servindo ao Senhor, dando as suas vidas para missões, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado através da sua família. Eu quero orar pela vida da Hannah, Senhor, pela vida do Bruno, do seu marido, pelo tempo que eles passaram no Nepal, pelo desafio, pelas transformações que a tua filha disse que está levando para dentro do seu coração, da sua própria vida, que ela viveu, Senhor, no campo missionário. Pai, eu quero te louvar por este casal que incendiou os nossos corações. Deus, em um dia que tiveram aqui, que puderam compartilhar daquilo que o Senhor fez no Nepal. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, apresentando a vida deles na Tua presença e pedindo ao Senhor que não falte para eles nem coisa grande, nem coisa pequena, para esse tempo que eles estão servindo o Brasil, que eles possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, receber todo o recurso, Senhor, seja espiritual, emocional e financeiro, para se prepararem para poder voltar para o campo. Os campos estão brancos, Pai, e nós oramos para que os seus filhos possam ser lançados para este campo, para poderem colher, Senhor, aquilo que está reservado para eles, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor possa guardar cada pessoa que participou desta live, cada pessoa que vai entrar ainda para poder assistir ou para reassistir, para que possam ser ministrados, ó Pai, durante todo o tempo que vão ouvirem essa ministração, que eles possam receber das tuas mãos, ó Pai, aquilo que o Senhor reservou. Dê para eles uma pepita de diamante para cada um dos meus irmãos que participam desta live, para que possam entender, Deus, para que o chamado missionário é o chamado do discípulo de Jesus, aonde quer que ele esteja. Muito obrigada, Senhor, por todos aqueles que participaram. Obrigado pela vida do pastor Apolinário, que trabalhou, Senhor, arduamente, Senhor, para a transmissão, Senhor, desta live. Que o Senhor possa nos dar a capacidade, a graça de fazermos a tua vontade, Pai, em todo o tempo. Muito obrigada, Senhor. Nessa noite eu quero
Eu quero mais uma vez consagrar a minha vida para a obra missionária, para fazer a tua vontade, para responder ao teu chamado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão neste momento entregando as suas vidas, porque compreenderam o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Recebe a entrega. Senhor, talvez como a Hannah recebeu o chamado, Senhor, através daquela visita que ela teve, Senhor, no primeiro campo missionário, como a Ana teve, Senhor, como a Leilza contou, que o Senhor possa chamar alguém nesta live para poder, Senhor, entregar a sua vida para a obra missionária. E assim, Senhor, Senhor, o cordão, Senhor, que as primeiras fileiras, ó Pai, daqueles que estão, ó Deus, indo para o campo, possa ser engrossada por alguém que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento e orar por cada um dos meus irmãos que se entregam para fazer a tua vontade, seja no país nacional que estão, seja numa cidade vizinha, seja num país vizinho, seja, Senhor, ao redor do mundo, que seja feita a tua vontade. E a minha oração é que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui, aonde eu estou, em Melan, em Paris, na França, como é feito nos céus. Em nome de Jesus nós oramos para a tua glória. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou só chamar a Hannah e a pastora para poderem dar um tchauzinho para vocês. E nós encerramos essa live para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Eu quero agradecer. Eu não consegui acompanhar o nome dos irmãos, de todos aqueles que entraram, mas eu quero realmente apresentar a minha gratidão a Deus por esse tempo que passamos juntos. Hannah, me perdoe, meu telefone desligou bem na hora. Tudo bem. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí que o Senhor tem feito, conhecer pessoas tão incríveis. Ana, você pode falar? As suas palavras finais. É você, Ana. Eu? A minha ligação caiu bem na hora. Foi. É meia-noite já. As suas palavras, Pensa, viu, irmã Adriana? as suas palavras finais para a gente É encerrar. uma amiga, é uma bênção, um presente de Deus na minha vida, você sabe disso. É uma amiga que me ouve, que me aconselha e, mesmo longe, né, enxuga minhas lágrimas. E é uma coisa que o campo missionário, a gente está rodeado de uma multidão, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. Então, eu costumo falar que amigos são um presente de Deus. E eu quero agradecer por todos que participaram, pelas missionárias, e possamos continuar firme nessa missão, cumprindo o ídolo de Jesus. Eu quero realmente agradecer a nossa missionária Leilza, que teve que sair por causa dos compromissos do campo, a Ana, a Hannah, e a todos vocês que participaram conosco. Eu realmente não tenho como agradecer. Primeiramente a Deus, depois as missionárias que deram do seu tempo, compartilharam conosco coisas preciosíssimas, e a cada um de vocês que participaram. Que Deus abençoe, essa live vai ficar gravada, e eu quero realmente agradecer a Deus. Para mim é um desafio. Como eu comecei essa live dizendo que eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas as redes sociais ainda para mim é um grande, grande desafio. A minha pastora Sandra já faz tempo que ela me incentiva a fazer coisas assim. O meu marido também é um grande... Ele nem me incentiva, ele me empurra mesmo a fazer, mas eu tenho uma grande dificuldade a fazer. Ele montou toda uma estrutura aqui. Eu estou no Instagram, não sei se estou no Face, acho que estou no Face também, e no YouTube. Tudo por conta dele, porque ele realmente... Ele me impulsiona, ele me empurra a fazer. Arruma, Ana. Arruma, porque nós estamos em tudo que é lugar aí.
Então, não quero demorar muito, porque a Ana já são meia-noite, amanhã ela tem criança para colocar na escola e tudo mais. Então, muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa realmente Amém. derramar sobre vocês 100 vezes mais daquilo que nós recebemos de vocês, e que a experiência que vocês nos transmitiram hoje, que vocês possam receber em amor, em compartilhamento. Eu falei para os irmãos, já me coloquei à disposição de compartilhar as redes sociais de vocês, para que vocês possam ter mais contato, mais intercessores, pessoas que se importem realmente com a vida de vocês, de orar pela vida de vocês. Então, é isso. Muito obrigada mesmo. Que Deus os abençoe e até a próxima. Que eu acho que vai ser só o ano que vem, porque para mim me recuperar vai ter que ser até o ano que vem. Então, que Deus abençoe vocês e muito obrigada. Muito obrigada, meus amores. Deus abençoe, viu? Amém. Até a próxima. E a próxima vez eu vou fazer uma live com cada um, porque não dá, é muito conteúdo. Meu coração quase saltou pela boca. Beijo, meus amores. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Paz. Como é que sai disso aqui, gente? Eu também não sei, a gente vai descobrir junto. Meu Deus do céu, essa tecnologia. Senhor amado. Eu acho que é no X. É no X, só pode ser no X, Ana. Isso mesmo, amigo. Beijos. Isso.